Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aproveitando, queremos saudar aqueles que também estão nos acompanhando pela internet, desejando a bênção de Deus para a sua vida e nos colocando à disposição para servi-lo em qualquer uma das suas necessidades. Somos uma igreja disposta a falar dos caminhos de Deus e a servir a você, a sua família, ao seu coração. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, a porção da palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: Finalmente, irmãos, nós os rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Queridos irmãos, a sexualidade é uma bênção criada por Deus para que dentro do casamento ela possa ser usufruída. Algumas pessoas vão para um lado, achando que a sexualidade, numa linha, quem sabe, de pensamento e teologia medieval, sempre é pecaminosa. Mas talvez a grande força, o grande pensamento que existe hoje é que a sexualidade deve ser vivida em qualquer circunstância, da maneira que cada indivíduo deseja vivê-la ou senti-la. A palavra de Deus traz o equilíbrio necessário para as nossas vidas no que diz respeito a esta área tão importante criada pelo próprio Deus. Sem dúvida nenhuma, grande parte dos problemas que enfrentamos na vida cristã, e infelizmente também na igreja, diz respeito justamente ao aspecto da sexualidade, o aspecto sexual. E a igreja de Tessalônica estava vivendo esse problema. Muitas pessoas estavam se tornando cristãs, elas estavam vindo para a igreja, elas viviam num contexto de um pensamento, de uma filosofia, ou de uma cultura greco-romana, que deturpava aquilo que Deus havia criado no que diz respeito à sexualidade. Era muito comum naqueles dias, por exemplo, o apoio ou uma orientação ou uma vida não somente homossexual, mas também havia a questão de se ter vários relacionamentos antes do casamento, havia a questão de uma liberdade sexual, havia a questão de as pessoas, até mesmo casadas, terem uma vida sem nenhum compromisso com o seu cônjuge. Paulo estava tendo que enfrentar e orientar aqueles crentes na Tessalônica por dois motivos. Ele tinha tido duas dificuldades específicas. Ele começou aquela igreja, mas rapidamente ele teve que ir embora. Então, o primeiro problema que ele estava enfrentando é que, como houve perseguição, ele teve que ir embora. Recomendaram: Paulo, vai embora, senão você vai ter problemas. Os crentes de Tessalônica continuaram firmes, mesmo sem a sua presença, e começou a ter o seguinte comentário ali: olha, Paulo se acovardou e nos largou na mão. A gente ficou sozinho.
O outro problema ligado a esse aspecto que estamos falando é que as pessoas estavam vindo, se convertendo e não entendiam muito bem o que era ser cristão, e muitos deles não estavam abandonando estes costumes com os quais eles viviam anteriormente. Então, Paulo escreve a carta para dar orientação. Primeiro, eu não sou um covarde. Eu orientei vocês, eu amo vocês, tanto é que eu estou escrevendo essa carta. Segundo, vocês precisam ter uma vida santa, vocês precisam ter uma vida diferente. Um cristão não pode ser como era antes, ele purifica a sua vida, inclusive no que diz respeito a esse aspecto que Deus criou. Esse assunto, portanto, apesar de ter sido escrito há tantos e tantos anos atrás por Paulo, diz muito a respeito para nós hoje, a nós hoje como igreja. Muitas igrejas hoje estão cada vez mais cedendo a este espaço. A igreja deve ser o baluarte da pureza. A igreja deve ser o baluarte que ensina a todos o que é uma vida pura na área sexual. Ela deve ser o bastião da resistência num mundo que cada vez mais deturpa o que diz respeito à intimidade sexual, mas muitas igrejas estão cedendo a isso. Eu já vi histórias, ou já ouvi histórias de igrejas, inclusive, infelizmente, presbiterianas, na qual, por exemplo, o pastor foi procurado por um jovem que disse: pastor, a nossa igreja, o MP, a UPA, a sexualidade está correndo solta, o culto acaba, eles vão para os barzinhos, depois eles vão para o motel e fazem o que bem entendem. O pastor bateu no ombro do rapaz e disse: deixa a juventude, ela é assim mesmo. Ou então nós ouvimos frases como essa: ninguém pode segurar os jovens. Ora, eles vão casar mesmo, são noivos, qual o problema? Não faz diferença? Ou então eles mesmos dizem: nós estamos noivos, pastor, não tem problema uma experiência antes. Aliás, se não experimentarmos, como é que a gente vai saber se vai se dar bem nessa área quando a gente casar? Ou então a gente ouve o pior: pastor, cada um cuida da sua vida. Eu sei o que é melhor para mim, nós sabemos o que é melhor para nós. E às vezes os líderes acabam achando que esse é o caminho, que não deve se envolver com o assunto, vai ter dor de cabeça. Mas o cristianismo genuinamente bíblico, fiel à Escritura, ele luta pela pureza espiritual, pela santidade. Ele é contracultural. Se a nossa cultura, influenciada pelo pecado, segue um caminho, nós temos uma cultura bíblica. A nossa mente é a mente do Senhor. Nós somos chamados a mudar o nosso pensamento e fazer a vontade de Deus. A igreja deve pregar, portanto, ensinar a palavra, e nós devemos fazer com que cada vez mais todos possam ser santificados por essa palavra. E, de certa maneira, então, ainda que seja específica a orientação de Paulo, ele está falando de santificação. Ele está falando de uma vida que agrada ao Senhor. E como essa santificação ocorre dentro desse texto? E eu queria trazer 3 lições para nós nessa manhã. A primeira, a santificação ocorre quando nós nos abstemos ou abandonamos a prostituição. Você pode olhar, mas prostituição é uma coisa muito específica, é sexo pago. Mas não é essa palavra que Paulo está usando aqui no original. A palavra que ele usa aqui no original é porneia. Você não precisa guardar isso, mas você já ouviu esta palavra. Vem pornografia, por exemplo. Porneia é a palavra grega para falar, ou que significa qualquer tipo de impureza sexual. Para você ter uma ideia, porneia é uma palavra usada, ou foi usada, num texto grego clássico, quando se referiu ou narrou um casamento que Nero teve, lá nos tempos em que ele era imperador de Roma. Nero era tão depravado, que ele, não contente com as depravações, ou as porneias que ele cometeu, um narrador, um historiador que não era cristão, fala que ele resolveu casar com um homem. E fez questão de fazer uma procissão desse seu casamento, no qual ele fazia, às vezes, de mulher. E ele fez questão de que, no seu momento de núpcias, a janela do seu quarto fosse aberta para que todos pudessem ouvir os sons que ele emitia como uma mulher que estava tendo uma relação com o seu marido. Um ímpio escreveu isso. Porneia. Porneia é qualquer tipo de impureza sexual, qualquer tipo de ato sexual, diferente daquele que Deus instituiu em sua palavra, que Deus criou. Paulo então diz que nós devemos nos abster da prostituição para ter uma vida santa, nos abstermos da porneia.
Toda sorte de impureza sexual pode significar o quê? Fornicação, sexo antes do casamento, adultério, prostituição, ou seja, qualquer tipo de imoralidade sexual. Paulo orientou aquela igreja a não copiar o mundo. Da mesma forma, a igreja hoje deve entender que esse tipo de pecado em seu meio é inaceitável. Nós devemos olhar para essa área e entender que é pecado quando cometido da maneira ou de uma maneira diferente a qual Deus estabeleceu, tem que ser confessado como pecado, abandonado como pecado. Se você, inclusive, tem problemas ou lutas nessa área, que pode ser, quem sabe, a busca de pornografia na internet, um relacionamento, uma vida de fornicação antes do casamento, um vício de qualquer tipo, deve procurar auxílio. Você talvez não consiga sozinho vencer isso, deve clamar a Deus, mas quem sabe um auxílio pastoral, um auxílio de alguém em quem você confie, vai te dar uma orientação bíblica, mas entenda que a prostituição é e sempre será um pecado que precisa ser abandonado, para o qual você precisa da graça de Deus. Santificação significa abster-se da prostituição, da porneia, de uma vida depravada e imoral em relação à sexualidade criada por Deus. Segunda lição, nós entramos no processo de santificação. A santificação ocorre quando nós santificamos o próprio corpo, isso é claro aqui no texto. A ideia de Paulo aqui diz respeito ao devido controle na área sexual. Eu acho muito interessante a pessoa dizer assim, mas eu não consigo, é forte demais. Dá muito prazer, eu não quero. O cristão não pode ser alguém que ouve as filosofias da nossa época e se deixa liberar. Mas, pastor, eu tenho que me liberar, eu tenho que ser livre, meus desejos são mais importantes que qualquer coisa. O cristão não vive segundo os seus desejos, mas vive segundo os desejos daquele que o chamou, o Senhor Jesus Cristo. Ele não diz agora para o seu coração, faça coração, ou vou fazer aquilo que o meu coração disser. Ele diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Não, meu Deus, meu desejo, mas a sua vontade. E às vezes esses desejos são os mais sujos e devassos que se poderia existir. E quando a gente percebe, ou menos percebe, está fazendo coisas que a gente nem imaginava que seria capaz de fazer. Libere aquilo que seu coração quer e você vai ver o que você realmente é capaz de fazer. O pecado nos leva para caminhos que hoje talvez nós nem imaginamos ou imaginemos que somos capazes de cometê-los. Assim é também com a prostituição, com o pecado do sexo. Como fazer isso? Os solteiros, por exemplo, devem aproveitar ao máximo a sua solteirice, devotar-se mais ao Senhor em serviço, meditação, oração. Solteiros, fujam da pornografia, fujam da prostituição, fujam do sexo antes do casamento, fujam da masturbação, fujam dos modelos mundanos de sexualidades que são completamente contrários à palavra de Deus. O solteiro deve cuidar da palavra de Deus mesmo. Paulo diz, das coisas do Senhor. Sabe por que a gente já fica com a cabeça vazia? Porque esquece daquilo que a gente tem que cuidar. Pais, incentive seus filhos a lerem a Bíblia. Pergunte para os seus filhos o que eles estão lendo na Bíblia. Incentive seus filhos a estar na casa do Senhor com outros jovens adolescentes. Busquem as coisas do Senhor. Qual é o dom que você, adolescente jovem, tem para servir a Deus? Qual é o dom que você, solteiro, tem para servir a Deus? A santificação, a gente acha que a santificação acontece assim. A gente acorda de manhã, aí ouve uma voz, Laércio, eu vou te santificar hoje. Não, Deus deu os meios. Oração, Bíblia, comunhão com os irmãos, vida de intimidade, não com outras pessoas, mas com Deus. Casados, nós falamos um pouquinho disso ontem. Vivam a bênção do casamento. Vivam a bênção do sexo prazeroso no casamento. Vivam a bênção do casamento e a cumplicidade do casamento. Vivam a vida a dois, a vida comum no lar. Casados, aproveitem, é bênção de Deus. Não procure fora aquilo que você tem dentro da sua casa e que Deus concedeu a você de uma maneira profundamente abençoadora. Não sejamos, portanto, como gentios. Paulo diz que não conhecem a Deus e vivem na prática lascívia descontrolada e egoísta.
Sandero 1590 FAO está atrapalhando o estacionamento da mulher aí da frente aí, tá? Obrigado. Recado dado. Não sejamos como gentios que não conhecem a Deus, os ímpios que não conhecem a Deus. Eles não têm controle, mas a Bíblia diz que, entre outras coisas, o fruto do Espírito é domínio próprio. Nós temos a capacidade, nós temos o poder do Espírito sobre nós. Haverá um preço, sim, mas os verdadeiros crentes vão ser ajudados por Cristo. Até o fim, irão pagá-lo com um prêmio mais do que necessário, mais do que maravilhoso para aqueles que confiam nele e o buscam de todo o seu coração. Essa santificação, portanto, ocorre abstendo-se da prostituição, santificando o próprio corpo e, finalmente, em terceiro lugar, e eu acho que é o mais importante nesse texto, não defraudando o irmão. Defraudar é o quê? É tirar o direito de alguém. É se aproveitar do outro, é enganar o outro, é quebrar a confiança de alguém, é prejudicar alguém, é desrespeitar os direitos que o outro tem, é criar uma expectativa no outro que você não será capaz de executá-la, de fazer com que essa expectativa se concretize, é empenhar a palavra para fazer um acordo e depois quebrar esse acordo. Isso é defraudar. Essa gama aí de significados já abre o leque para muitas coisas que nós temos cometido como pecado na intimidade, que você sabe aplicar a partir do significado que eu dei aqui muito bem, melhor do que eu. Os que estão casados devem lembrar o quê? Que tem um compromisso não com uma pessoa lá fora, mas com quem? Com o seu cônjuge. Você assumiu esse compromisso. É com ele ou com ela que você vai ter intimidade, cumplicidade, amizade, perdão, amor. Você vai caminhar toda a sua vida com essa pessoa, um com o outro, dividindo o lar e dividindo também a intimidade sexual. Presta atenção nisso, para quem quer começar a namorar. Eu já vi história de gente na igreja dizer: pastor, libera, pastor, o senhor precisa beijar muito. Tem que beijar, senão como é que ele vai saber o que é beijo? Olha, os que querem começar a namorar na igreja, deixa eu falar uma coisa muito importante. Para o crente, o namoro não é aventura, não. É relacionamento para quê? Para um potencial casamento. Estou falando que tem que casar no mês que vem, na semana que vem. Mas vai namorar, você tem que pensar o seguinte: eu posso casar? Eu tenho idade para casar? Eu tenho como sustentar uma casa se eu casar? Mais que isso, no namoro, eu posso levar minha namorada, pelo menos para tomar um simples sorvete? Não tem dinheiro, não namora. Mas há o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo em seu espírito para te ajudar. Você pode clamar nessa manhã. Você pode pedir ajuda ao Senhor para que você se livre, quem sabe, da pornografia, de um namoro pecaminoso, de um casamento no qual você não está cumprindo o seu papel, para que Deus livre os seus pensamentos e os seus olhos daquilo que não purifica o seu ser. Vida de santidade diz respeito também à sua sexualidade, à sua intimidade, aos seus pensamentos e ao seu relacionamento com seu irmão, sua irmã, sua namorada, seu namorado, sua esposa e seu esposo. Feche seus olhos, vamos orar. Pedimos nessa manhã a tua orientação e o seu cuidado sobre o nosso ser, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Todos nós, ó Pai, somos tentados na vida de intimidade, na vida sexual. Porque o Senhor criou a sexualidade. O Senhor nos criou para termos intimidade entre homem e mulher. Claro, muitos serão chamados para a solteirice com um dom especial, para te servir melhor, mas, via de regra, o Senhor nos criou para nos relacionarmos na intimidade. E muitas vezes, nosso coração corrompido, Satanás, com a ajuda desse mundo, nos desvia do teu plano. Purifica-nos. Livra-nos da pornografia na internet, no celular. Livra-nos, ó Deus, de conversas que não edificam com o sexo oposto. Livra-nos, ó Deus, do sexo pré-nupcial. Livra, ó Deus, da masturbação desnecessária. Livra, ó Senhor, os casais de aventuras amorosas com outras pessoas fora do casamento. Enfim, dá-nos da tua graça e purifica-nos. E se alguém tem tido lutas nessa área e precisa de ajuda, que possa entender e buscá-la no pastor,
com alguém experiente que vai ajudá-los. Fortalece o nosso coração. Esteja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.